Eu meio que fui rejeitada pela minha mãe. Quando eu era muito pequena, meu pai nos deixou. A única coisa que sei sobre ele é que ele é um babaca. Minha mãe me criou sozinha, mas era impossível dizer que ela me amava de verdade. Ela vivia ocupada o tempo todo procurando por um novo papai, mas infelizmente seus relacionamentos com os homens nunca deram certo. Eu cresci durante sua depressão sem fim. E o que uma criança deve fazer enquanto sua mãe está lutando? Claro, tentar ajudá-la. Depois de cada um dos fracassos amorosos da minha mãe, eu ia até ela e dizia: "Olha, mãe, esses caras são muito bobos, mas você tem a mim." Era apenas nesses momentos que ela prestava atenção em mim e que éramos uma família feliz. Mas esses momentos não duravam muito, pois quando ela arrumava uma nova paquera, eu saía de cena novamente. Minha história começou quando eu tinha 16 anos. Um dia, decidi cadastrar a minha mãe em um site de namoro. Antes disso, ela preferia se encontrar com homens na vida real. Mas você precisava ter visto os olhos dela quando sugeri registrá-la. Algumas horas depois que falei a ela sobre a ideia, já tínhamos escolhido as roupas e o local para tirar a foto do perfil dela. Foi uma daquelas raras ocasiões em que ela passou muito tempo comigo. Adivinha o que aconteceu depois? Assim que a ajudei com o site, ela se esqueceu de mim. Ah, ok, eu já tô acostumada com isso. A situação se repete. Bem, pelo menos a caça online foi bem sucedida. Minha mãe arrumou o tão esperado príncipe. Ou melhor, Príncipe 1973. Enquanto eles conversavam, minha mãe era só alegria. Eu até queria que eles ficassem juntos, pois nunca tinha visto ela com um homem amoroso. E se ao lado dele ela finalmente se tornasse uma mãe amorosa? Mas aparentemente não era para ser assim. Ela voltou do encontro com o príncipe parecendo ter brigado com algum animal selvagem. Ela parecia machucada, tinha lágrimas nos olhos e estava sem a bolsa. Para encurtar a história, o Príncipe 1973 era uma fraude. No início do encontro, eles foram a um restaurante e depois deram um passeio no parque. Mas em algum momento durante o encontro fascinante, ele a levou para algum lugar escuro e pegou a sua bolsa. Ele não apenas roubou da minha mãe, mas também achou que não era suficiente. Pensou que era necessário zombar dela, e essa foi a pior parte. Segundo minha mãe, ele disse estar surpreso por uma mulher gorda e velha, com uma criança, ainda estar tentando encontrar alguém. Você consegue imaginar que tipo de pessoa horrível ele é? A mamãe foi realmente pega de surpresa e nem pensou em ir até a polícia. Mas é claro que eu a trouxe de volta à realidade. Fomos na delegacia, ela fez um BO e demos a eles todos os dados do site de namoro. Ele usou uma foto falsa para sua foto de perfil, mas a mamãe conseguiu fazer um retrato falado dele com o que lembrava. Resumindo, tínhamos certeza de que eles tentariam encontrar a bolsa e, mais importante, o ladrão. Mas, infelizmente, isso não mudava a situação. Minha mãe estava novamente com o coração partido. Eu só conseguia pensar no quanto ela estava se sentindo miserável. Eu esperava poder pelo menos ajudar um pouco com o meu apoio, mas aparentemente tudo foi em vão. Eu, assim como na minha infância, me sentei ao lado dela, comecei a consolá-la, dizendo: "Veja, você ainda tem a mim, e nós vamos superar isso." Mas ela simplesmente me afastou. Você não vai acreditar. Ela começou a me culpar por tudo. O fato era que eu fui a culpada por ter cadastrado ela no site e também por ela não conseguir um namorado, pois eles não querem uma mulher com filho. E o mais importante, como ela demorou muito tempo para se recuperar após o parto, a culpa por meu pai ter nos deixado era minha. Você consegue imaginar? Ela pensa assim o tempo todo, e esse baixo astral só ajudou a desencadear tudo isso. Meu sonho de ter uma mãe amorosa se evaporou naquele momento. E ali, então, ouvindo isso, em lágrimas, corri para o meu quarto. Foi uma noite difícil. Naturalmente, eu não conseguia dormir. Estava muito preocupada. E minha amada mãe não disse nenhuma palavra pela manhã. Foi difícil sair da cama. O pensamento de que a minha mãe não me amava parecia um peso de 10 toneladas sobre os meus ombros. Tudo teria continuado assim, se não fosse o Jeremy. Gente, tá certo. Por causa dessa função com a minha mãe, me esqueci totalmente de contar sobre o meu namorado. O nome dele é Jeremy. Talvez agora pareça besteira falar sobre o quanto eu gosto de sair com ele, ou o quanto gostamos de jogar World of Warcraft juntos. Resumindo, só pra você saber, eu tinha um namorado. Depois da situação com a minha mãe, ele correu pra tentar me acalmar. Ele me abraçou, me beijou e finalmente eu me acalmei.
O poder milagroso do amor. Ao contrário de outras pessoas, eu sei como apreciar e aceitar apoio. Não falei com a mamãe. Fui para a escola de manhã e voltei à noite, direto para o meu quarto. Mas isso foi só o começo. Passei a ter problemas de saúde depois daquela desagradável briga e quase não conseguia comer. Eu não prestei muita atenção, mas esse mal-estar cresceu desproporcionalmente e no final de semana comecei a passar mal com a comida. Você sabe, se você tiver quaisquer sintomas, nunca procure respostas na internet. Náusea com a comida pode estar ligada a inúmeras doenças, além de gravidez. E eu estava assustada. Eu precisava consultar um médico o mais rápido possível, mas ir com a minha mãe não era uma opção e também era assustador. Enfim, fui consultar com uma enfermeira da escola. Ela fez um exame, me deu várias possibilidades, e o pior foi que, exatamente como eu li na internet, uma dessas era a gravidez. Como sempre, me preparei para o pior, então assumi que estava grávida. Depois da consulta, fui para casa e me tranquei no meu quarto. Eu estava pensando em contar tudo para o Jeremy, esperando que ele aceitasse, mas eu precisava dos conselhos de uma mulher. Eu estava em estado de choque, então decidi conversar com a minha mãe. Outro mas. Com minha mãe sempre havia um mas. Para encurtar a história, assim que ouviu a palavra gravidez, mesmo ao lado da palavra possível, ela imediatamente começou a gritar. Se ela estivesse gritando porque estava preocupada comigo... Mas ela estava gritando porque eu estava lhe causando mais problemas. Aqui está você, toda a sua vida tentando amar uma pessoa e ela a vê como um problema. Eu não aguentava mais ver que minha mãe me considerou um fardo a vida inteira, então fugi de casa chorando. O que foi que eu fiz para merecer uma mãe que não impede a filha de fugir de casa? Nem pensei para onde ir, onde passar a noite, só pensava na minha mãe cruel. Caminhei sem rumo pela cidade e observei alguns lugares onde os sem-teto se reuniam e se aqueciam em volta de uma fogueira. Tarde da noite, quando estava muito frio, decidi ir para lá. A certa altura, fiquei feliz por estar lá. Quando você está entre pessoas que também estão com problemas, fica mais fácil para você. Mas minha pequena reunião social com pessoas sem teto não durou muito. O Jeremy me ligou. Assim que ele descobriu que eu tinha saído de casa, ele correu e me levou para a casa dele. Não sei como chamar meu estado de espírito na época, mas o Jeremy certamente me tirou dessa. Ele me mostrou que não era apenas meu namorado, mas também um cara em quem eu poderia confiar. E naquela época, eu ainda não tinha contado a ele sobre a possibilidade de uma gravidez. Quando chegamos em casa, seus pais já estavam cientes de que eu havia fugido da minha mãe. Só para você entender, durante esse período, ela ligou uma vez, apenas para me perguntar, de uma maneira muito mesquinha e debochada, como estavam as coisas longe de casa. Além disso, eu costumava negar que tinha uma mãe horrível. Mas agora, os pais do Jeremy disseram que eu poderia ficar o tempo que quisesse. Que diferença! Para mim, o Jeremy e a família dele eram heróis. No meu momento mais difícil, eles me levaram para a casa deles. Infelizmente, isso não durou muito. A náusea não desapareceu, e depois de alguns dias da minha estadia, eles também começaram a notar. Eu sou tão tola! Quando me perguntaram diretamente o que havia de errado comigo, decidi me abrir para eles. Pensei que as pessoas que me abrigavam me ajudariam a lidar com isso, mas não foi do jeito que eu pensei. Quando eles souberam que eu poderia estar grávida, ficaram furiosos. Foi quando eu vi quem eles realmente eram. Disseram que eu estava mentindo sobre o fato de o bebê ser do Jeremy e também começaram a me insultar. Afinal, o bom garoto deles não era capaz de fazer algo assim. E esse bom garoto sabia bem a verdade, mas ficou em silêncio. Ele me lembrou um avestruz, só faltava um buraco na areia onde ele poderia esconder a cabeça. Eles decidiram optar pelo que era seguro para eles e então me deram dinheiro, quase como uma recompensa. Mas eu estava proibida de morar com eles por mais tempo. Apesar de que eu teria saído de qualquer maneira, depois de ver quem o Jeremy realmente era. Eu era menor de idade e abandonada por todos. Você pode me julgar o quanto quiser, mas para onde eu poderia ir? Enfim, eu decidi me livrar do bebê. Descobri na internet a qual clínica eu poderia ir e permanecer anônima. Felizmente, os pais do Jeremy me deram muito dinheiro. Você não vai acreditar. Depois que o médico me atendeu, viu que eu não estava grávida e que a náusea era causada pelo estresse da situação com a minha mãe. Eu sou uma boba que estragou tudo por causa das minhas circunstâncias. Cara, foi um choque. Fiquei muito nervosa. Tive uma briga com o Jeremy e seus pais e foi tudo por nada.
Embora não tenha sido tudo em vão, essa situação me ajudou a ver um novo lado do Jeremy. Eu finalmente fui para casa, pois eu não tinha outro lugar para ir. Minha mãe, é claro, fez algumas perguntas, mas depois voltou ao seu jeito de sempre. Para encurtar, estou só esperando minha maioridade para me afastar da minha mãe para sempre, usando o dinheiro dos pais do Jeremy. Como é o seu relacionamento com a sua mãe? Se for algo semelhante, compartilhe conosco nos comentários. E não deixe de mostrar esse vídeo para os seus amigos.